Olá, vou começar a gravar uma série de vídeos onde eu vou fazer um breve resumo e uma discussão sobre o romance espírita Laços Eternos, da Zíbia Gasparetto. Esse foi, acho que, o primeiro romance espírita que eu li há muito tempo atrás, e foi esse livro que me encantou pelos romances espíritas e que fez eu começar a ler depois um atrás do outro e virar uma fã mesmo desse tipo de livro, desse tipo de leitura. Então eu acho que a história vale muito a pena. Acompanha aqui comigo o resumo, eu vou resumir bastante. E aí depois, se você se interessar, você pega o livro e lê na íntegra, tá? A primeira parte do livro, onde começa a contar a história, contando a história de uma mulher que chamava Maria, que era casada com José, e eles tinham uma vida pobre. Mas tanto o José quanto a Maria não gostavam de ter essa vida pobre, e eles reclamavam muito das condições que eles viviam, mas não tinha muito o que eles fazerem, e eles tinham que, enfim, aceitar aquilo e conviver com aquela pobreza. Eles casaram muito jovens, e aí começaram a ter filhos. Tiveram 3 filhos, que são os principais ali que conta a história, que é a Nina, o Roque e a Lídia. A Nina era a mais velha, e enfim, essas crianças eram muito pobres também, claro, e a Nina tinha um senso de responsabilidade muito grande, que era a filha mais velha, então ela sempre estava ajudando. Ela ajudava a mãe a cuidar dos irmãos, ela ajudava a mãe nas tarefas de casa, ela acabava muitas vezes se privando de comer para poder sobrar comida para os irmãos. Ela era muito dedicada e abria mão de muita coisa para ela por conta da pobreza em que eles viviam. E o tempo foi passando e a Nina foi adoecendo por conta de tanta pobreza, até que em um determinado momento ela faleceu. Aí é onde começa tudo, porque aí a Nina faleceu, ela desencarnou e se viu ali no plano espiritual. Ela foi amparada pelos espíritos de luz, porque ela é um espírito nobre, né? Mas ela não queria desencarnar. Ela começa a questionar porque ela achava que ela precisava ficar na Terra para ajudar a família dela, porque como eles eram muito pobres, a mãe precisava muito dela, né? Para ajudar a cuidar dos irmãos, para ajudar a cuidar da casa, os irmãos precisavam dela, enfim. Ela começa a fazer uma série de questionamentos, pedindo, solicitando aos espíritos superiores que ela não partisse, não desencarnasse, porque ela queria continuar ajudando-os. Os espíritos superiores ali que acompanhavam ela dizem para ela, antes de você, querer ficar ali com eles ajudando, isso vai ter tempo, mas para frente você vai poder voltar e ajudá-los, mas por enquanto a gente precisa que você entenda toda a história, que você entenda o que aconteceu. E aí é onde a Nina começa a rememorar o passado. E ela começa a ver uma vida passada dela, anterior àquela vida dela como Nina, naquela família pobre. E aí é onde começa tudo, e ela começa a entender o que aconteceu com ela, com a mãe, com os irmãos, e o que significava aquela existência ali de tanta pobreza que eles estavam vivendo. Então, no próximo vídeo, eu vou começar a contar a parte onde ela começa a relembrar das vidas passadas dela, e tudo vai começar a fazer muito sentido. A gente vai começar a falar da continuação, o resumo do livro Laços Eternos, da Zíbia Gasparetto. Eu vou começar a falar da parte onde a Nina começa a recordar as vidas passadas dela. Então, abre um telão ali na frente dela, ela está amparada pelos espíritos de luz que a acompanham. Esse telão se abre e ela começa a ver uma vida passada. Ela começa a ver e conforme ela vai vendo, logo ela percebe que se trata dela, e quem é quem na história. Ela, na vida passada, ela chamava Genevieve e ela era filha de uma baronesa e de um barão que eram muito bem-sucedidos, que tinham muito dinheiro e tinham uma vida muito boa, uma vida de luxo e de riquezas ali na corte naquela época. Não lembro qual que é o ano ali dessa vida dela, dessa história, mas era no passado, onde ainda a história da corte existia. Ela vê que ela começa a se ver como quando criança,
e ver as coisas que ela fazia ali. A mãe dela, ela começa a perceber que era uma mulher muito bonita, mas também muito orgulhosa, muito vaidosa. A mãe dela gostava muito das festas na corte, não dava tanta atenção para ela, mas ainda assim era gentil com ela, mas era uma mãe distante, que não dava muita atenção e ela admirava muito aquela mãe. E aí ela logo identifica que a mãe dela, essa condessa, enfim, era a Maria, a mãe dela naquela vida onde ela foi a Nina. E que o pai dela, nessa vida de corte aí, o barão, era o José, o marido da Maria, o pai dela na vida dela de Nina. E ela começa a ver ali toda a história. Começa a ver que a mãe dela é uma mulher que, enfim, não era lá muito certa. A mãe dela gostava muito de chamar a atenção dos homens, gostava muito de ser admirada, e ela se envolvia em alguns relacionamentos extraconjugais ali na corte, e um deles era com o Gustavo, que era um outro ali daquele meio, que também era rico, tinha muitas posses, ele também era casado, mas eles tinham uma relação extraconjugal, a condessa e o Gustavo. E o Gustavo era amigo, inclusive, da família da Genevieve, mas, enfim, eles começaram a ter esse caso e o Gustavo se encantou muito pela condessa e eles tinham um caso extraconjugal, até que chegou um momento que a mulher do Gustavo começa a desconfiar da traição e ela vai se angustiando muito porque o Gustavo vai se distanciando cada vez mais dela. A mulher dele chamava Lídia, até que chega um ponto onde ela tá muito perturbada. Ela vai fazer uma visita para a condessa e tenta assassinar a condessa. Isso gera uma culpa tremenda nela, um medo muito grande do marido descobrir o que o marido ia fazer. Claro que o marido descobriu, porque a condessa contou. Quando o marido foi questioná-la e falar com ela, ela teve uma crise de nervos muito grande, a Lídia, e ela entra num estado profundo de depressão, de desespero, de desconexão com a realidade, com o mundo, e ela nunca mais consegue sair desse estado. Ela tem alguns momentos melhora um pouco, mas depois piora e vive nesse estado de catatonia. E o Gustavo, ele fica muito arrependido, estado da mulher, enfim, e ele começa a partir dali se dedicar inteiramente a ela, porque ele fica com muito medo dela morrer e isso gera um arrependimento muito grande nele. A partir daí, ele começa a viver em função ali da mulher e do filho, e isso faz com que a condessa fique muito mal, porque ela, enfim, perdeu o amante dela, isso mexeu no ego dela, e faz com que ela, enfim, fique muito raivosa e guarde um rancor ali dentro dela. Tudo isso vai acontecendo, Nina vai crescendo, quer dizer, a Nina não, a Genevieve, né, que é a filha da condessa, ela vai crescendo, até que chega um momento que ela fica adulta e tá na hora dela casar. Ela casa com um moço que era amigo dela desde a infância e ela se apaixona por ele, eles casam, eles têm 2 filhos, começam a ter uma vida e eles têm uma vida até que tranquila. E, em determinado momento, o marido da Genevieve morre. Enfim, e quando o marido da Genevieve morre e ela fica sozinha e tem uma dificuldade grande ali para lidar com a vida, ela tinha que cuidar dos negócios, da casa e de tudo ali. O Gustavo, que já estava redimido, que já estava vivendo em função da mulher e que estava já transformado num outro homem, começa em alguns momentos a dar algum suporte para ela. E a vida segue e ela vai lidando, a Genevieve, com o luto dela, até que ela desenvolve alguma amizade com o Gustavo. Em determinado momento, ela vai até a casa do Gustavo, a Genevieve, para dizer para a mulher dele que ela sente muito e que ela perdoa ela pelo que ela fez com a condessa, que era a mãe da Genevieve, né? A Genevieve sente que tem que fazer isso. Ela vai até lá e a mulher do Gustavo, ela já tá muito mal, e ela já tá prestes a morrer. No momento que a Genevieve vai lá e vai falar com ela, e ela desencarna. E isso faz com que o Gustavo fique muito grato a Genevieve por ela ter dado esse alívio para a mulher dele, né? Ter ajudado ela
a morrer em paz, sentindo que foi perdoada, pelo menos pela filha da condessa. Aí, da morte da mulher do Gustavo, ele começa a desenvolver uma gratidão pela Genevieve, pelo que ela fez. E o filho do Gustavo começa a ficar amigo cada vez mais dos filhos da Genevieve. E eles começam a se aproximar, começam a virar amigos e conversar bastante. Enfim, aí vocês já sabem o que acontece, né? Eles se apaixonam. Gustavo pede a Genevieve em casamento. E Genevieve vai falar para os pais que ela vai casar novamente, que é com Gustavo. É claro que a condessa leva um susto tremendo e todo aquele rancor que ela tinha guardado dentro dela volta com toda intensidade, porque afinal ela tinha na cabeça dela sido trocada pela filha. A filha até então nunca suspeitou que a mãe era amante do Gustavo no passado, mas a mãe, a condessa, para não levantar suspeitas, ela até tenta convencer a Genevieve de não casar com o Gustavo, mas acaba não conseguindo, porque afinal não tinha nada que impedia os dois de casarem. O pai dela também aprova, porque ele gostava muito do Gustavo, ele não sabia até então. No passado, Gustavo era amante da mulher dele. Enfim, o casamento da Genevieve é aprovado, ela casa com Gustavo, os dois desenvolvem um amor muito grande, eles começam a viver juntos ali. E a felicidade do Gustavo e da Genevieve começa a incomodar muito a condessa e ela vai ficando cada vez mais incomodada, cada vez mais raivosa, cada vez mais inconformada com aquela situação. E ela começa a armar, né? Ela começa a armar em alguns momentos encontros para ela se ver com Gustavo e tentar ver se ela conseguia voltar a ser amante dele, mesmo ele sendo marido da filha dela. E enfim, só que ele não quer, porque ele realmente mudou. Ele ama a Genevieve e deixa isso claro para ela, mas ela fica cada vez mais inconformada porque não está dando certo as tentativas dela de reconquistá-lo e de se tornar amante dele novamente. Até que chega uma vez, um momento, e ela arma uma arapuca. Ela manda uma carta para ele, pedindo para ele se encontrar com ela numa cabana, num celeiro, eu não lembro, falando que ela precisava muito falar com ele para eles colocarem um ponto final nas coisas. Ele fica muito apreensivo, ele não quer ir, mas ele acaba não vendo outra alternativa e ele decide ir a esse encontro para ver se de uma vez por todas ele consegue convencê-la de que não tem mais como eles terem um relacionamento, que ele ama a filha dela e enfim, ver se ele consegue ajudar ela a entender, né, para que ele possa viver em paz. E quando ela faz essa armação de mandar uma carta para ele, para pedir para ele se encontrar com ela, ao mesmo tempo ela chama a filha dela para ir na casa dela e a filha tá lá. E conforme a filha tá lá, ela fala que esqueceu que tinha que fazer alguma coisa na rua, deixa a filha dela lá na casa dela e vai se encontrar com o Gustavo, ali na cabana onde combinaram. Só que ela tinha armado uma coisa. Ela tinha deixado ali na casa dela, no quarto dela, uma carta para a filha, bem assim, para a filha poder encontrar, né? Bem à mostra, assim, para a filha poder encontrar. Eu não lembro direito como que foi que aconteceu ali naquele momento, se ela deixou a carta à mostra ou se ela pediu para a ama dela dar alguma indireta para a filha. Enfim, eu não lembro direito. E ela deixa uma carta ali à mostra, aonde a filha dela lê e vê que a mãe era amante do Gustavo ainda. E eu não lembro direito o que estava ali na carta, mas eu sei que faz a Genevieve se assustar, né, e querer tirar aquela história limpo. E aí ela vai perguntar para a ama da mãe dela se aquilo é verdade. E a ama já estava combinada com a condessa para contar uma mentira para Genevieve. E a ama fala para Genevieve que Gustavo a vida inteira ficou indo atrás da condessa e que ele não consegue admitir que a condessa não quer nada com ele. E que ele persegue ela, que ele fica atrás dela e que inclusive ele casou com a Genevieve para ficar próximo da condessa. E aí isso destrói a Genevieve por dentro e ela vai em busca da mãe e do Gustavo
onde dizia ali a carta que eles estariam. E enfim, quando ela chega lá, ela vê o Gustavo ajoelhado diante da condessa e na verdade ele tá ali pedindo para ela deixar ele em paz. Mas quando ela vê que a Genevieve tá lá e o marido dela também acaba aparecendo lá, porque o marido dela ouviu a ama contando para Genevieve a história mentirosa, e isso não estava nos planos da condessa, mas ele ouviu e ele foi também para a cabana. Quando ela vê o marido chegando lá enraivecido e a Genevieve também lá, ela começa a fazer toda uma simulação falando para o Gustavo que ele precisa deixá-la, que ela não quer nada com ele, como se fosse ele que estivesse implorando para ficar com ela. E num ímpeto de raiva, o pai da Genevieve, o marido da condessa, vai lá e mata o Gustavo. No momento, o Gustavo desencarna, completamente angustiado, porque, enfim, ele não conseguiu contar para a Genevieve que era uma mentira isso, né? Que, aliás, antes de chegar nesse ponto, o Gustavo tinha um amigo que era médico, e esse amigo era muito sensato, muito estudioso da doutrina espírita, e ele aconselhava muito o Gustavo a contar a verdade para Genevieve de tudo que a mãe dela estava fazendo, né? De quanto a mãe dela ficava vindo atrás dele, do caso que ele teve no passado com a mãe dela. Mas o Gustavo sempre ficava com muito medo de contar, da Genevieve não entender e se afastar dele, e ele acabou nunca contando. E aí, quando aconteceu isso e ele morreu, ele ficou extremamente angustiado do outro lado, depois que passou a perturbação ali do desencarne. Ele ficou completamente angustiado, porque afinal ele estava morto, ele não conseguia falar para a Genevieve que tudo aquilo era uma grande mentira. E isso acabou com a Genevieve, porque ela ficou, enfim, com muita raiva do Gustavo, ficou muito decepcionada, porque ela achava que ele amava ela e de repente ela viu que não amava e deu uma confusão toda. E o Gustavo também lá no plano espiritual, no desencarne dele, no livro, vai mostrando toda a trajetória dele, porque a princípio ele não acreditava que estava desencarnado, depois ele não queria aceitar que tinha desencarnado, porque ele queria, enfim, desfazer essa injustiça, e por bastante tempo ali no plano espiritual ele fica rondando a casa onde ele morava com a Genevieve, na tentativa de conseguir em algum momento conversar com ela, em algum momento se explicar. Mas enfim, aí pesando muito o ambiente, porque a energia dele estava muito pesada, e acaba prejudicando até a Genevieve, que em algum determinado ponto ali do livro começa inclusive a se sentir mal com a presença daquele espírito lá, e ela não sabe por que ela se sentia tão mal, né? E em algum momento, no livro isso é esclarecido pelo médico, que era estudioso da doutrina espírita, e ele diz para ela que eles precisavam rezar pelo Gustavo, porque um dia tudo ia ser esclarecido, porque o médico afinal sabia da verdade. Só que, como o Gustavo nunca contou para Genevieve, ele achou que agora que o Gustavo estava morto, não cabia a ele contar, porque nada de bom ia trazer dali, porque só ia fazer a Genevieve ficar com raiva da mãe, talvez mais desequilibrada, e enfim, nada de bom sairia dali, e o médico resolveu confiar na vida e deixar as coisas fluírem. Mas, em determinado momento, ele começou a incentivar a Genevieve a orar pelo espírito do Gustavo para que ele conseguisse encontrar a paz, e ele falava para Genevieve que em algum momento tudo ia ser esclarecido para ela. E aí, com isso, com a ajuda desse médico, com as orações, a Genevieve foi conseguindo se recuperar e foi conseguindo tocar a vida, cuidar dos filhos. Ela se manteve cuidando do filho do Gustavo até o final da vida, e ela seguiu íntegra ali até o final dos seus dias, né? Já a mãe dela não foi bem assim, tão certinho no livro, mas me parece que a mãe dela
nessa vida desencarnou um pouco desequilibrada ou bastante desequilibrada. E aí, enquanto estava acontecendo isso no livro, né, e mostrando toda essa parte, e a hora que terminou de mostrar essa parte da Genevieve, da história, e a Nina vendo tudo de lá do plano espiritual, e ela começou a entender muita coisa, né? E aí ela começou a fazer as associações dessa vida dela na corte como Genevieve com a vida dela última, como Nina. E ela viu, enfim, que a mãe era a Maria, que agora vinha numa situação humilde e sem dinheiro, para ver como ela conseguia começar a valorizar as coisas. O pai era o José, que também veio numa condição bem difícil, para ele dar valor ali para as coisas, porque eles se pegavam muito nos bens materiais na vida da corte. Os irmãos dela, o Roque era o Gustavo, e o Roque veio como filho da Maria e do José na última vida, para que, como o José, que era o conde na outra vida, tirou a vida do Gustavo, nada mais justo do que nessa ele dar a vida ao Gustavo e deixar ele nascer como seu filho, que é o Roque. E a irmã deles, que era a Lídia, era a Lívia, que era a mulher do Gustavo na época da corte. E ela também nasce como filha da Maria e do José, que era conde e condessa, também como oportunidade de restauração. E só que aí nesse momento, lá no livro, a Nina começa a lembrar do que aconteceu antes até da vida de conde e condessa, porque ela começa a dizer, nossa, então eu e o Gustavo a gente se amava muito, agora eu lembro do nosso amor e meu Deus, ele não tinha culpa nenhuma, agora eu sei, agora eu consigo entender, mas quando que eu vou rever ele, ou o que ele fez para ter lidado e ter sofrido essa injustiça no passado, uma vez que ele se arrependeu de ter sido amante da condessa, e aí lá os benfeitores dela permitem que ela veja uma existência anterior ainda àquela na corte. E eles veem que numa vida ainda anterior, a Genevieve, que é a Nina, já tinha sido casada com o Gustavo numa outra vida. Só que o Gustavo, no livro não fala o nome deles nessa outra vida, então eu vou falar Gustavo e Genevieve para ficar fácil de vocês entenderem. Só que nessa vida anterior da corte, o Gustavo e a Genevieve, que tinham outros nomes lá, a Genevieve era já muito íntegra desde então, mas o Gustavo daquela vida, ele era ainda muito leviano, ele não conseguiu cumprir com as obrigações dele de casado, e ele abandonou a esposa com os filhos e foi viver com uma cigana naquela época. E essa cigana, que era muito bonita, muito envolvente, era a condessa da vida na corte. E ele se envolveu com ela, só que ele acabou se destruindo naquela vida e acabou perdendo todo o dinheiro dele, e acabou, eu não lembro se ele acaba se envolvendo em bebida e também entra em vícios. Eu sei que ele teve um fim lamentável ali, ele se perdeu junto com ela, né, com a cigana. E a esposa, que era Genevieve, ela se manteve íntegra também até o final. Aí quando eles nasceram na corte, ela como Genevieve, ele como Gustavo, a condessa e o conde dando a vida para Genevieve, para restaurar as coisas. Eles não foram bem sucedidos, né? Eles tiveram toda a chance do mundo, vieram numa condição boa, tiveram a chance de dar a vida para Genevieve. A vida ali na corte se encarregou de ajudar a Genevieve a se reencontrar com Gustavo, para eles reviverem o amor deles, mas mais uma vez a condessa, o conde e o Gustavo falharam, porque a condessa e o Gustavo novamente se tornaram amantes, né? O conde acabou tirando a vida
do Gustavo, e a única que teve sucesso ali na missão, naquela vida da corte, foi a Genevieve. É por isso que ela já estava ali no plano espiritual numa condição muito boa e não estava precisando mais resgatar nada daquelas questões, né? Mas a Condessa falhou de novo porque ela se perdeu no orgulho, nas riquezas e na luxúria e teve o amante e depois armou tudo isso e ela foi terrível. O Conde tirou a vida de outra pessoa. O Gustavo, embora no final se redimiu e se arrependeu, mas ele já tinha feito muita coisa, né? Ele desonrou a casa do amigo, ele novamente foi infiel à primeira, né? A esposa dele não era a mesma esposa, porque era a Lívia ainda, quando ele foi infiel, mas ele novamente não conseguiu cumprir os deveres do lar, novamente ele, né, se perdeu. Então, mesmo que ele no final caiu a ficha dele, ele já tinha muitas contas a pagar ali, né? E isso foi o que acabou dando abertura para ele se envolver naquela injustiça no final da vida dele, que fez com que ele sofresse o desencarne, né? Então, os comportamentos dele levaram a dar abertura para que a Condessa, inclusive, conseguisse fazer aquela injustiça com ele. E aí esse livro a gente ainda não acabou, o pior ainda está por vir, ou o melhor, né? Pensando em questão de superação, o melhor ainda está por vir. Mas já nessa parte a gente vê o quanto a vida é maravilhosa. A gente erra, ela dá a oportunidade da gente fazer os resgates, mas aí, se a gente continua persistindo no erro, a conta vem às vezes cada vez mais alta. Mas lembrando que ela vem sempre dentro do limite que a gente consegue pagar. E aí, vamos voltar agora para a vida última da Nina. E o que aconteceu depois do desencarne dela, porque aí é onde vem a melhor parte. Depois que a Nina desencarnou, que ficou ali o pai, a mãe, a Maria, o José, o Roque, que era o Gustavo, a Lídia, que era a Lívia, e ficaram ali naquela pobreza toda, cada um resgatando as suas dores, né? Porque a Lívia também tinha coisas a resgatar ali, porque afinal ela tentou tirar a vida da Condessa, né? Ela também cometeu um erro ali, então voltaram todos na mesma família. Eles continuaram sendo muito pobres e aquilo ficava cada vez mais difícil, até que em um determinado momento o Roque decide ir para a cidade para ver se ele consegue um emprego e se ele consegue uma condição melhor para ele e para a família. No início o pai é muito resistente e até acontece uma briga entre eles, mas mesmo assim o Roque está decidido, ele decide ir para São Paulo e ele fala que depois que ele conseguir se acertar lá, ele volta para buscar a família. E foi isso que aconteceu, ele foi para São Paulo, ele conseguiu emprego, ele começou a trabalhar, ele levava uma vida modesta ali, mas quando ele conseguiu mais ou menos ficar estruturado, depois de bastante tempo, ele volta para buscar a família. Num primeiro momento, o pai resiste muito para ir para a cidade com ele, mas a Maria se encanta, claro, porque tudo que ela queria era sair daquela miséria que ela vivia e ela queria muito ir para a cidade. E enfim, aí até que depois de muita discussão, todos decidem ir juntos para a cidade. E aí eles pedem a conta ali da fazenda que trabalhavam, o Roque acerta tudo lá para eles e todo mundo vai junto para a cidade participar ali da vida do Roque, e é ali que começa a acontecer a parte mais importante do livro. Lá na cidade, a Lídia arruma um emprego, o pai consegue arrumar um emprego também, o José, o Roque trabalha, a Maria cuida ali da casa e ela já não tem tanta dificuldade, embora eles tenham uma vida modesta, mas ela continua sendo uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa muito antipática, e ela arruma confusão ali com as vizinhas, e as vizinhas todas acham ela muito nariz em pé, enfim, porque né, ela ainda
ainda não tinha resgatado nem um terço do que ela precisava resgatar ali para ela se depurar. E aí chega um momento, o pai morre. Deixa eu ver aqui se eu não tô pulando nenhuma parte. Isso, chega um momento ali, o pai morre, e aí, ok, a vida continua, e todo mundo vai levando a própria vida. A Lídia começa a namorar com uma pessoa que era boa e que estava dando certo para ela, tudo estava indo bem. Até que em um determinado momento, o Roque tá em casa com a mãe, e a mãe, sempre isso eu não falei antes, mas a mãe, a Maria, sempre muito apegada ao Roque, sempre ela queria que o Roque estivesse perto dela, ela queria que o Roque se dedicasse a ela se dedicava muito ao Roque, ela tinha uma conexão e uma vontade muito grande de estar sempre perto dele, ainda com aquela fixação presa, né, de outras vidas que ela não conseguia entender nessa, porque que ela era tão apegada nesse filho. E o Roque, por sua vez, embora ele gostasse da mãe e respeitasse a mãe, muitas vezes ele sentia uma repulsa muito grande da mãe e ele não conseguia entender por que ele sentia essa repulsa, porque afinal... pelo menos naquela vida, ele era o filho predileto, a mãe fazia tudo para ele não conseguia entender da onde vinha essa repulsa, né? Em determinado momento, ele estava com a mãe na cozinha e de repente a Maria derruba água quente na mão dela e ela não sente. Ele fica todo assustado porque queimou a mão dela, mas ela simplesmente não sente, ela fala que não foi nada. Isso chama a atenção dele. E, enfim, ele convence ela para ir no médico, porque ele ficou muito assustado com aquilo. E quando ele vai no médico, faz vários exames, tudo, ele descobre que a mãe dele estava desenvolvendo lepra, né? Uma doença ali que não tinha cura, mas que tinha tratamento e, enfim, que a tendência era só que piorasse cada vez mais. Nesse momento, ele não sabia como fazer para contar isso para a mãe, porque era uma doença grave. E ele não conta, ele só vai dando a medicação para ela, que o médico recomenda, mas ele não conta abertamente para ela a doença que ela tinha. Enfim, o tempo vai passando, a doença dela vai piorando. O Roque, por outro lado, ele vai se envolvendo em um centro espírita, ali da comunidade onde ele vivia, e ele vai aprendendo cada vez mais sobre a doutrina, vai se envolvendo cada vez mais, ele começa a trabalhar ali naquele centro, começa a ficar muito querido ali, e já dava para ver que nessa vida o Roque, ele já tinha uma cabeça diferente, ele já tinha a cabeça de querer ajudar, ele era responsável, ele não fugia das responsabilidades dele, ele estava fazendo tudo certinho. Mas aí a mãe foi adoecendo cada vez mais, até que chegou um ponto que ele não teve mais alternativa e ele teve que contar para ela sobre a doença. Até então ele tomava todos os cuidados para fazer com que ninguém se contaminasse na casa, né? E ele ia fazendo isso sem ninguém perceber. Mas chegou um determinado ponto que não teve jeito, ele contou para Maria, foi extremamente difícil para Maria aceitar isso, ela se revoltou muito. Ela começou a se fechar cada vez mais em si mesma, porque a lepra vai, enfim, dando feridas pelo corpo todo, né? E ela foi ficando muito feia, muito nada, e isso foi ferindo muito o ego dela, porque ela sempre foi, né, nariz em pé, arrogante, se achava mais do que as outras mulheres, e como agora ela estava naquele estado, né, deplorável, então ela começou cada vez mais se recluir, né, ficar fechada com ela mesma, não saía mais de casa e a doença foi piorando cada vez mais, até que chegou um determinado momento que o Roque se sentiu na obrigação de contar para o namorado da Lídia, quer dizer, né, Lívia era o nome na corte, Lídia nessa vida, em princípio o namorado da Lídia ficou muito assustado, ele se afastou por um tempo, mas depois ele voltou e conversou com o Roque, falou que ele amava a Lídia, mas que a família dele nunca ia aceitar a Lídia se soubesse da doença da mãe dela, que eles eram muito preconceituosos, enfim. E ele pediu para o Roque se ele podia casar com a Lídia, mas sem convidar
o Rock e a mãe para o casamento, inclusive sem falar para a família dele do problema ali que a mãe da Lídia tinha, porque senão eles nunca iam aceitar. Então o Rock, por não querer estragar a felicidade da irmã, ele concorda em não contar para a família do noivo da irmã, ele concorda em se afastar e para deixar os dois viverem em paz. Então, nem a Lídia nunca ficou sabendo desse acordo entre eles. Para ela, eles falaram que simplesmente o Rock ia embora, ia voltar para o interior, porque a mãe já estava muito enferma, muito doente, e a cidade estava fazendo mal para ela, que ela precisava respirar puro, e que por isso ele tinha decidido voltar para o interior com a mãe. Enfim, a Lídia não teve o que fazer, ela teve que aceitar, então ela casou com o namorado dela lá e foi viver, e o Rock foi embora para o interior com a mãe. Ele vai morar numa fazenda e trabalhar ali de alguma coisa ali na horta, não sei direito o que ele foi trabalhar lá, mas alguma coisa no campo, ali no plantio. E eles moravam ali numa casinha dentro daquela fazenda. E até então tudo ia muito bem, ele trabalhava durante o dia, cuidava da mãe à noite, não deixava ninguém ver a mãe para ninguém saber da doença, e ele se desdobrava ali em mil para fazer todas as coisas. Porém, nessa altura do campeonato, o Rock ele já estava cada vez mais evoluído nos estudos da doutrina espírita. Ele também, ele era eu acredito que ele era médium também, que ele conseguia desenvolver alguns trabalhos nessa área, e ele tinha um poder de oração muito grande, então ele vai ficando muito conhecido naquela região, e as pessoas de lá costumavam muito procurar ele para pedir ajuda, porque as orações dele geralmente ajudavam, e enfim, ele vai ficando conhecido. Até que um determinado momento, a filha do fazendeiro procura ele e pede ajuda dele para ajudá-la a fazer um aborto. E nesse momento ele se nega a ajudar, porque ele não ia participar de um crime. Ele tenta convencê-la a não fazer isso e explicar para ela o porquê que era errado, mas ela era muito arrogante, ela não consegue entender, ela fica com muita raiva do Rock por ele não ter ajudado ela e promete vingança. E, enfim, ela vai embora, o Rock continua seguindo a vida dele, até que ela faz o aborto em outro lugar e dá muito errado esse aborto e ela tá à beira da morte, e aí ela faz uma calúnia pro Rock. Ela conta pro pai dela que foi o Rock que tinha ajudado ela com o aborto, e o pai dela fica muito bravo e ele manda os capangas dele irem atrás do Rock. E os capangas dele pegam o Rock na casa dele, levam para a fazenda e começam a bater muito nele e ameaçam matar ele caso a Leonor, que era essa filha do fazendeiro, morresse. E o Rock começa a ficar desesperado, porque por mais que ele falasse que ele não tinha nada a ver com isso, ninguém acreditava nele. E ele ficava mais desesperado ainda, porque se matassem ele, o que seria da mãe dele? Porque a Maria estava cada vez mais numa situação deplorável. E ela, enfim, ela não podia se cuidar sozinha, ela oscilava muito entre depressão, revolta, e ela ainda não se conformava com a doença dela, e ela estava sofrendo e sofrendo muito. E o Rock, só a única coisa que passava na cabeça dele é quem vai cuidar da minha mãe. Embora ele tinha ainda os momentos muito grandes de aversão a ela, mas ele também sabia que ele tinha uma responsabilidade com ela, e que era ele que tinha sido destinado a cuidar dela. Enfim, até que o Rock consegue fugir da onde os capangas tinham prendido ele, enquanto as pessoas estavam lá em voltas da Leonor para ver se ela ia melhorar, se não ia, e ela piorou e tiveram que levar ela para o hospital, e enfim, o fazendeiro foi para o hospital com a filha e mandou os capangas deixarem o Rock preso até ele voltar. Só que o Rock conseguiu fugir, foi para a casinha dele, pegou a mãe dele às pressas,
pegou um cavalo, uma carroça ali e começou a fugir para o meio do mato, para fugir ali daquela fazenda. E ele foi fugindo, ele conhecia mais ou menos ali aquelas bandas, e ele tinha ido uma vez prestar ajuda a um senhor que morava numa cabana bem afastada dali, que ninguém conhecia. Então ele foi andando ali pelo mato, levando a mãe, até que ele chegou na cabana desse homem que já tinha morrido e a cabana estava abandonada. E foi lá que ele se acomodou com a mãe de forma provisória, tá? E aí ele começa a viver a vida dele ali com a mãe, numa miséria ainda muito maior do que eles tinham antes, porque ali ele estava totalmente sem recurso. E ele começa a, enfim, a pegar coisas ali da natureza, a plantar um pouquinho que ele tinha para eles irem sobrevivendo do jeito que dava. A vida vai passando, a Maria vai piorando cada vez mais, as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. No meio de tudo isso, em alguns momentos, como o Roque ele era médium, né? E ele tinha um contato muito grande ali com a espiritualidade. Em alguns momentos ele se encontrava com o espírito da Genevieve, que estava o tempo todo ali por perto, auxiliando e amparando. Quando ele se encontrava com esse espírito, ele sentia uma sensação muito grande e boa, uma sensação, uma vontade de ficar com ela, e ele não conseguia entender o porquê. Mas ela estava ali, ele sabia que ela estava ali sempre por perto ajudando, mas ele não entendia quem era aquele espírito e por que ajudava tanto ele, né? Mas enfim, ele vai levando a vida com muita dignidade, vai cuidando da mãe, até que um determinado momento aparece alguém ali perto da cabana, um homem que estava obsediado. Ele consegue ajudar esse homem com as habilidades dele mediúnica, e a mãe dele vê isso acontecendo e isso também choca muito ela. E porque o tempo todo o Roque tentava doutrinar a mãe, ele tentava falar para ela de que se ela estava passando por aquela doença é porque tinha algum acerto que ela precisava fazer, tinha alguma, se a causa eles não conseguiam encontrar nessa vida, é que tinha uma causa numa vida anterior, mas ela não acreditava nisso, né? Ela não acreditava em Deus. Aliás, ela se revoltava muito com Deus, que Deus é esse que faz eu estar passando por isso, né? E, enfim, ela não conseguia entender. Mas quando esse homem é ajudado por Roque, parece que alguma coisa começa a mudar dentro da Maria e ela começa a, sei lá, ter um pouco mais de abertura, mas ainda não muita. Enfim, até que vai passando o tempo, em um determinado momento o Roque se encontra no plano espiritual, numa hora que ele está dormindo com a Genevieve. E ele fala que tá muito difícil, que ele não aguenta mais, que ele não sabe mais o que fazer. E nesse momento, a Genevieve fala que ele precisa conseguir evangelizar a Maria, que é isso que tá faltando ele fazer. E aí ele acorda com esse insight e ele vai tentando de todas as formas evangelizar a Maria, até que em um determinado momento a Maria, já extremamente cansada de sofrer, não sabendo mais o que fazer, ela finalmente dá abertura para começar a ouvir o Roque. E aí, dia após dia, ele vai ensinando ela, vai conversando sobre a reencarnação, sobre o plano espiritual, sobre toda a doutrinação espírita. Ele vai evangelizando ela, e essa é uma parte do livro muito legal, até que ela vai entendendo, ela vai se abrindo e ela também vai se transformando, tá? E isso vai limpando um pouco ela por dentro, vai fazendo ela ficar mais leve, vai fazendo ela estar mais aberta às coisas, até que em um determinado momento os capangas do fazendeiro encontram o Roque. E aí, encontrando o Roque, eles vão lá na cabana e acontece uma confusão ali, eles tentam matar o Roque. E no momento que eles tentam matar o Roque, que eles dão um tiro, a Maria entra na frente e leva o tiro pelo Roque e morre no lugar dele. Enfim, ele faz todo o sepultamento da Maria. Os capangas, quando viram que tinha matado uma mulher enferma, eles fogem. E, enfim, o Roque faz o sepultamento da Maria,
a Maria é acolhida ali no plano espiritual e o Roque continua seguindo a vida dele, ajudando ali as pessoas daquela região com os seus problemas através da mediunidade e da doutrinação espírita. E isso segue por mais um tempo, até que chega o momento que finalmente o Roque pode desencarnar. Chegou a hora dele e ele desencarna. Foi bem difícil o desencarne dele, porque as pessoas gostavam tanto dele ali naquela região, que ele estava ali prestes a morrer e ninguém conseguia largar ele, queriam muito que ele ficasse, e isso dificultou o desenlace dele. Mas os benfeitores ali trabalhando no plano espiritual, inclusive a Genevieve, conseguiram ajudar para que tudo corresse bem. E aí o Roque finalmente desencarna, se encontra com a Genevieve, e quando ele se encontra com a Genevieve, depois de um tempo, né, de toda essa passagem aí para o plano espiritual, é liberado para ele se recordar das memórias, se recordar de quem era Genevieve, de quem era ele na outra vida, de quem era Maria, enfim, e aí ele entende tudo, ele se emociona muito. Eles, tanto o Gustavo quanto a Genevieve, eles conseguem autorização do plano espiritual para conseguirem seguir juntos ali no plano espiritual, trabalhando em bem, em pró das pessoas que precisavam, né? A partir daí não conta mais nada da Maria, mas se entende que a Maria recebeu a ajuda que ela precisava também, porque ela no final se evangelizou, ela se abriu para o ensinamento, ela foi curando ali naquele processo. A doença dela e essa vida de pobreza fez com que ela passasse a necessidade do dinheiro, para ela aprender como era o outro lado, fez também com que ela passasse a necessidade ali de perder o que ela mais apreciava, que era a beleza, e isso mexeu fundo no ego dela e com certeza gerou grandes transformações nela, né? Não é que tudo isso que aconteceu com ela foi um castigo de Deus, porque não existe isso, castigo, né? Mas foram coisas ali que foram precisas que ela passasse, que ela mesma atraiu de alguma forma para a vida dela, deu abertura para que acontecesse, para que ela fosse se depurando, né? Porque toda dificuldade, todo sofrimento, toda doença é uma forma de depuração do espírito, se a gente conseguir vivenciar aquilo com resignação, se a gente conseguir tirar algum aprendizado, se a gente conseguir ir depurando o nosso orgulho, a nossa avareza, os nossos defeitos, né? E no finalzinho ali da vida, a Maria conseguiu começar a entender um pouco sobre tudo isso, mas é claro que ela ia ter uma jornada ali longa pela frente, né? Enfim, esse livro é muito legal porque ele mostra, eu acho que principalmente essa parte de como a gente pode ir agravando nossa situação, né? E atraindo para nossa vida situações cada vez mais difíceis, como foi o caso da Maria, por exemplo. E como a vida sempre dá uma chance, né? As coisas só parecem que são ruins quando a gente está vivenciando elas, porque na verdade elas estão ali por algum motivo, elas estão ali para nos ajudar. Se a Maria não tivesse passado por tudo que ela passou, porque foi o sofrimento extremo dela que deu a abertura para ela conseguir começar a enxergar as coisas diferente. E foi o sofrimento dela, inclusive, que deu abertura também para que o Roque estivesse perto dela, porque se ela estivesse bem, provavelmente o Roque tinha seguido a vida dele, né? Tinha casado, tinha tido filhos, mas nessa encarnação ele não casou, ele não teve filhos, ele teve que se dedicar a essa mãe. Também é uma forma, né, do Gustavo Roque conseguir assumir responsabilidades, conseguir ajudar uma pessoa que, passado, ele teve alguma contribuição também para a queda dela, porque ele foi parceiro dela ali, né, em duas vidas ali, de coisas que não eram legais que eles faziam. Então, a vida sempre vai dando oportunidade para as pessoas resgatarem. É lógico que esse livro é só um romance, uma ficção, né? Na vida real, a maior parte das vezes, a causa das nossas aflições está na própria vida,
coisas que a gente vai fazendo na própria vida, mas a gente tem que saber que nem sempre é assim. Muitas vezes a causa de alguma das nossas aflições está em coisas de reencarnações passadas que a gente fez. Então é isso desse livro. Eu espero que vocês tenham gostado, que o resumo tenha ficado claro e que tenha dado para entender a dimensão aí desse romance, como ele é legal para a gente pegar bastante insights, para a gente ver como é melhor a gente andar sempre no caminho do bem, tentar cumprir nossas responsabilidades, ajudar o próximo, fazer o que é certo, porque isso sempre vai nos levar por um caminho de paz, de luz e de uma vida melhor cada vez mais ali na frente.